Nós vamos estudar do pensamento de Emmanuel, o item 221A, que nos traz o título Reencarnacionismo, sim. Então, nós vamos aprender o não reencarnacionismo, que são trazidos pelas religiões, e o reencarnacionismo, sim, através da doutrina espírita. E a pergunta é a seguinte: essa doutrina é uma afirmação, não é nem pergunta. Essa doutrina é tão antiga quanto o mundo. Tal o motivo porque em toda parte a encontramos, o que constitui prova que é verdadeira. Então, que aprendemos na doutrina, ela é tão antiga quanto ao mundo e é verdadeira porque em tudo nós vemos a prova do que aprendemos. E Emmanuel ainda faz um relato dizendo: a moldura social ou doméstica muitas vezes é diferente, mas no quadro do trabalho e da luta, a consciência é a mesma, com a obrigação de aprimorar-se ante a bênção de Deus para a luz da imortalidade. E Emmanuel está nos dizendo que a moldura, podemos ser no campo da sociedade ou nas líderes domésticas, as lutas são as mesmas, só que diferente os quadros de trabalho. Cada um traz o seu quadro de trabalho a fazer na sociedade, junto aos seus familiares, a luta doméstica. E a obrigação de aprimorarmos é a mesma, é a bênção de Deus para todos, que é a luz da imortalidade. E aí o relato de Emmanuel vem nos trazer essa explicação. A humanidade se vê realmente numa bifurcação filosófica. Caminhar, olha só, caminhar na direção da luz, com as ideias reencarnacionistas, ou vagar sem rumo, dada a escuridão dos caminhos não reencarnacionistas. Então, nós estamos numa bifurcação. Qual a estrada a seguir, Nos encontramos aqui na Terra, assim, as almas, os espíritos encarnados. Caminhar pela reencarnação ou pelos caminhos da não reencarnação. E Emmanuel diz: o homem crente na imortalidade da alma tem, assim, um dilema: aceitar as vidas sucessivas em que a demonstração da justiça e do amor de Deus é evidente, ou adotar a chamada vida única, em que a alma é criada no momento da concepção para o corpo que se vai nascer. Então, a gente tem que aprender porque a lei da reencarnação nos traz outros conhecimentos. O espírito não é na hora da reencarnação que ele é criado, na hora da concepção. Ele já viveu outras existências. As religiões, portanto, cabe o inalienável imperativo de orientar o espírito humano, geralmente confuso, para que não caminhe às cegas. Olha a tarefa das religiões, É ajudar, orientar aos espíritos humanos para que não caminhem às cegas, ante o labirinto das próprias lutas e dos conflitos consciencial, impregnados de angústia e sofrimento, de incredulidade e de medo. Faz-se necessário, pois, a análise fria da doutrina em torno das quais gravitam milhões de inteligências, encarnadas e desencarnadas. São milhões de inteligências, que gravitam aqui no planeta Terra. O essencial é que tenha o homem o melhor, no sentido da preservação de sua felicidade, na Terra ou no espaço. O confronto das doutrinas reencarnacionistas com as não reencarnacionistas, para que se apontem excelências e inconveniências, torna-se um imperativo de honesta solidariedade para com aquele que buscam
aqueles que buscam aturdidos um roteiro espiritual. Faremos assim a análise, ele vai fazer uma análise, né? E confrontos sinceros e absolutamente respeitosos. O Espiritismo, florescendo sob a bênção do Evangelho, sente-se à vontade para, através de seus adeptos, focalizar o assunto, seja na tribuna, nos livros ou em artigos doutrinários. Falemos, em primeiro lugar, das doutrinas não reencarnacionistas e do inconveniente que, a nosso ver, apresentam eles. Aí ele diz, a descontinuidade dos laços espirituais, não reencarnacionista. Ela nos apresenta a descontinuidade dos laços espirituais. B, separação definitiva com a morte dos entes queridos. A C, separação definitiva separação definitiva com a morte dos adversários. A C, né? A B é a separação definitiva da morte dos entes queridos. A C é dos nossos adversários. D, insuficiência absoluta de tempo para o desenvolvimento moral e intelectual da humanidade. E, condução do homem à descrença na justiça e no amor de Deus. Essa é, né, a não reencarnacionista, né, que se é pregado. Aí ele diz, descontinuidade dos laços espirituais tem o inconveniente de limitar as afetividades e os impulsos de solidariedade humana aos círculos da família consanguínea, estimulando assim o egoísmo, chaga monstruosa que as religiões tentam combater há milênio. O homem, já por si mesmo natural, é congenitalmente egoísta. A gente já é egoísta, né? Terá apenas por centro de seu interesse e de seu trabalho o grupo familiar. O nosso egoísmo só se concentra, né, na nossa família, que é os nossos familiares, nosso trabalho. Todo o seu esforço, sua luta e empreendimento girarão, aliás, exclusivamente em favor dos que lhes integram a equipe de parentela, restringindo assim os sentimentos de fraternidade autêntica. Quer dizer, a gente só os nossos familiares, só o nosso trabalho, né? A gente não sabe repartir fraternidade com as outras famílias, com os outros trabalhos, né? Veja bem. Estimula, portanto, o egocentrismo feroz, separação definitiva dos entes queridos e a doutrina do desespero ante a alma querida que parte pela desencarnação. É o pavor ante o desconhecido com o que surge inevitável a interrogação aflitiva: onde estará o filho que partiu? A gente fica se questionando, né? Porque é uma seita, é uma crença anti-reencarnacionista que nós estamos estudando. Aonde estará o filho que partiu? A esposa, o marido, a mãe, o pai, no inferno ou no céu? Nos lares espíritas, nota-se certamente em ocasião que tais a dor, a saudade, nunca a dor da revolta, né? A dor da saudade, sim, pela ausência física do ser amado, compensada pela esperança, com a certeza da presença espiritual. Nos preenche, né? Aí ele continua dizendo, nem inferno e nem céu. Não tem inferno e não tem céu. Mas o plano espiritual correspondente aos méritos daquele que regressou ao mundo da verdade. Não tem céu e nem inferno, mas vai ter, de acordo com o seu mérito, né, na vida espiritual, no plano espiritual,
ele vai receber aquilo que ele merece, que é a conquista de cada um, né? Espiritualidade, imortalidade, comunicabilidade dos mortos-vivos com os que ficaram na terra. Separação definitiva dos adversários. Seria a cessação das oportunidades reconciliatórias, tão algemada pelos que não aprenderam a odiar? O adversário para o espírita não é o inimigo, mas é um irmão colocado temporariamente em posição de antagonismo e com a qual, mais cedo ou mais tarde, tem o dever de reconciliar-se. O espírita estranha doutrina. Não quer o adversário à distância. O espírita não quer o adversário à distância, nem morto. Deseja vê-lo no mesmo campo de luta, nesse ou noutros mundos, com a mesma oportunidade de crescimento e reabilitação, a fim de que o reencontro se dê o mais breve possível para a sublimidade da reaproximação fraterna, com esquecimento de todas as hostilidades que se perderam no tempo e no espaço. Veja bem, o entendimento do espírita, né? Não quer ver o seu adversário nem morto, nem distante, mas que seja próximo para que se reabilite os dois, né? Para as doutrinas não reencarnacionistas, em tese, a morte do adversário é um alívio, é um fim. Acabou, morreu, acabou, né? Para o espírita, é simples mudança de plano. Hoje, para o reencontro conciliador, amanhã. No espaço ou em futuras reencarnações, deseja o espírita reaproximar-se do adversário, porque assim preceitua a doutrina do amor universal, pregada e exemplificada por Jesus, Senhor e Mestre das nossas vidas. Insuficiência de tempo para o desenvolvimento moral e intelectual. Através de várias reencarnações é que o espírito evolui. Moral, intelectual, adquirindo virtudes e conhecimentos que o farão em glorioso dia, santo e sábio. Veja bem, né? Nos traz esperança a doutrina reencarnacionista. Numa só vida, mesmo que seja ela de 100 anos, poderia o homem adquirir apenas instrução de rotina, se não trouxesse do passado patrimônios espirituais e culturais que se alojaram no escaninhos maravilhoso do perispírito. Então, veja bem, né? A gente traz no nosso perispírito, ligado a nós, o passado, né? Patrimônios espirituais, ou bons ou não bons, né? O notável porão, o perispírito é o notável porão da individualidade, onde se armazenam méritos e deméritos para a eclosão em futuras experiências reencarnatórias. Então, nós temos no nosso perispírito como um notável porão individual. Nós trazemos nele tudo aquilo que já fizemos, né? Armazenado méritos e deméritos nossos. Numa só existência, por mais longa, não se adquiririam todas as virtudes e todos os conhecimentos. O santo e o sábio, ou o santo e o sábio teriam de ser privilegiados de Deus, escolhido a dedo. Então, se não houvesse as reencarnações, o santo e o sábio eram os escolhidos pelos dedos de Deus, né? Era aquele que Deus escolhesse para ser santos e sábios. Como nós sabemos que através das reencarnações é que a gente pode evoluir, pode crescer. Em várias existências, o santo e o sábio terão sido os construtores da própria virtude,
e dos próprios conhecimentos, segundo a maravilhosa engrenagem das leis divinas, equânime e infalíveis, que não estabelecem predileções por ninguém. As leis de Deus não têm predileção por nenhum de nós. Ela funciona para todos nós. Enquanto as doutrinas reencarnacionistas nos falam de Deus, de amor, as não reencarnacionistas conduzem o homem, infelizmente, à descrença da justiça divina por serem a própria negação do amor de Deus. Veja bem, né? Na reencarnação, nós podemos encontrar o perdão de Deus a todos nós. Volta, não erres mais, né? Quando negamos a reencarnação, não acreditamos, não valorizamos, nós estamos negando o próprio, né? É uma negação, um ato, uma palavra negativa nossa, que não acreditamos na reencarnação, nós estamos negando o amor de Deus para com os seus filhos, que somos nós. As doutrinas reencarnacionistas, ao contrário das não reencarnacionistas, asseguram a continuidade dos laços de família, com a consequente ampliação da parentela espiritual. Olha a diferença, né? A B, a renovação de esperança pela certeza da sobrevivência e comunicabilidade da alma. A C, a universalização do conceito de fraternidade. A D, golpe de morte no egoísmo. É o reencontro com almas queridas no ambiente da família ou fora deles. A F, o reencontro com adversários e credores dessa ou de outras existências. A consolidação de afetos com a consequente garantia da continuidade de tarefas em comum. H, melhor compreensão da justiça e do amor de Deus, aceitando a reencarnação, né? Com o Espiritismo, que viceja exuberante na condição de doutrina eminentemente reencarnacionista, a luz redentora do Evangelho do Cristo, ficam assegurados pela oportunidade do reencontro, o reajuste de situações, olha só, o resgate de débitos e a reabilitação das vítimas. Olha só. As excelências do reencarnacionismo nos fala de que Deus não é apenas o Criador do universo, causa primária de todas as coisas, mas também o Pai compassivo e bom, justo e misericordioso. Veja o que podemos aprender com essa doutrina reencarnacionista, né? Nos libertando de muitas dores, aflições, sabendo que o nosso perispírito, ele guarda consigo tudo que fizemos nessa existência e em outras, trazemos conosco as marcas, né? Do que já fizemos. E para também completar o nosso pensamento sobre reencarnação, a lição do Evangelho Vinha de Luz, a 151, ela vai nos falar da ressuscitará, é o texto da lição. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. João, capítulo 11, versículo 23. Então, nós podemos dizer também, ressuscitar, pode ser, né, no campo do entendimento que tivermos, reencarnar, ou ressuscitar na vida espiritual, a chegada nossa no mundo, né, da verdade. Há muitos séculos, nos diz Emmanuel, as escolas religiosas do cristianismo revestiram o fenômeno da morte de paisagem deprimente, né? Quando a gente aceita as reencarnações, nós vimos aqui
as orientações, o que podemos fazer quando saímos do corpo, quando voltamos, refazer, reajustar, né? Resgatar dívidas junto com os nossos irmãos. Então, as religiões do cristianismo se revestiu do fenômeno de morte, de uma paisagem deprimente, com medo. A gente tem medo de morrer, da morte, né? Padres que assumem atitudes hierárquicas, ministros que comentam as flagelações do inferno, catafalcos negros e panos de luto. Então, isso que aprendemos nas religiões, as religiões do cristianismo, né, que se revestiam há muitos séculos desse entendimento, que a gente ia para o inferno ou para o céu, que tínhamos que ter aquele luto, aquele período, né, de luto. E hoje nós temos um outro entendimento. Veja os degraus de entendimento que nós já adquirimos. Só nos falta a coragem de viver, né? Que poderia criar tudo isso? Olha só, uma pergunta de Emmanuel. Que poderia criar tudo isso, se não o pavor instintivo e o constrangimento obrigatório? Nós éramos obrigados a entender nas escolas religiosas que era, né, uma paisagem deprimente. Morrer nos trazia medo, nos trazia dor, desesperança, né? Enquanto que hoje, através do conhecimento da doutrina reencarnacionista, a gente tem a esperança de refazermos, de estarmos juntos espiritualmente, aonde quisermos, né? Ninguém nega o sofrimento da separação, né? A presença física de um familiar. Ninguém nega o sofrimento da separação. Espírito algum se furtará do plantio da saudade no jardim interior. Todos nós vamos sentir dentro de nós, né, a falta daquele ente querido, daquele amigo, daquele irmão, né? O próprio Cristo emocionou-se junto ao sepulcro de Lázaro. Entretanto, a comoção do celeste amigo edificava-se na esperança. A emoção de Jesus era uma emoção que se edificava na esperança, não no fim, no acabou, né? Acordando a fé viva no companheiro que ouviam, aqueles que estavam presentes, né? Que estavam ali ouvindo a Jesus e vendo a sua emoção pelo o desfalecer de um amigo, né? Que era Lázaro. A promessa dele ao carinho fraternal de Marta é bastante significativa. Teu irmão há de ressuscitar, Jesus disse a Marta. Daí, a instante, Lázaro era restituído à experiência terrestre, surpreendendo os observadores do inesperado acontecimento. Gesto que se transformou em vigoroso símbolo. É um símbolo, né? Que Jesus estava emocionado com a morte do corpo físico de Lázaro, mas que ele voltaria, que ele renasceria de novo. Ele se voltou, mas é um símbolo. Sabemos hoje que o Senhor nos reergue em toda parte, nas esferas variadas, em todos os campos das nossas derrotas, das nossas mortes de esperança, de força, né? Nós sabemos que Jesus está nos ajudando a levantar, não só a morte do corpo físico. Há ressurreição vitoriosa e sublime nas zonas carnais e nos círculos diferentes que se dilatam ao infinito. Então, há ressurreição vitoriosa em todos os lugares, em todas as zonas carnais, nos círculos diferentes que se dilatam ao infinito. O espírito mais ensombrado no sepulcro do mal e o coração mais duro são arrancados das trevas psíquicas para a luz da vida eterna. Então, temos essa esperança, que seremos um dia, né,
também reerguidos das nossas trevas, dos nossos pensamentos sombrios, do nosso coração duro. Um dia, quem sabe, né, a gente vai amolecer esse coração e vai adquirir, né, luz da vida eterna. O Senhor não se sensibilizou somente por Lázaro, amigo divino. A sua mão carinhosa se estende a todos nós. Veja bem, e a gente tem aquele pensamento daquela história de Lázaro. Nós somos os Lázaros da vida. Estamos, né, aqui na terra de passagem, podemos desencarnar quando menos esperamos. E Jesus está estendendo a sua mão para todos nós, os Lázaros que se desfalecem na fé, né? Muitas vezes a gente tem tanta fé quando a gente adoece, mas quando a gente melhora, a gente perde a fé, aquela confiança. Eu sei que eu devo favores a mim mesmo para que eu possa ajudar alguém que passa ou como eu já passei, que sofre como eu já sofri, né? Que já busquei esse entendimento. Então, essa é o que nós devemos fazer, devolver, né, o bem que recebemos dos nossos benfeitores, pelas lições que aprendemos no Evangelho, ajudando os nossos irmãos do caminho. Então, Jesus estende as mãos para todos nós. Reponhamos a morte em seu lugar. Olha o que diz Emmanuel, de processo renovador, não de fim, não de luto, não de desespero. Reponhamos a morte em seu lugar de processo renovador e enchei-vos de confiança no futuro, multiplicando as sementeiras de afeições e serviços santificantes. O que estávamos comentando, né? Se nós contribuirmos com irmãos nossos que passam também pela dor, pela desorientação que já passamos, nós estaremos com confiança no futuro e vamos estar multiplicando a sementeira de afeições, criando mais amigos, mais irmãos que se aproximam de nós no serviço santificante. E Emmanuel termina dizendo: quando perderdes temporariamente a companhia direta de um ente amado, recordai-vos as palavras do Cristo, a palavra do Cristo àquela reduzida família de Betânia. Era uma família pequena, né? Irmão de Marta e Maria, né? E é a miniatura da imensa família humana, de humanidade, né? Então, veja bem, o que aconteceu na família de Lázaro, de Maria, de Marta e Maria, é o ensinamento que Jesus nos traz. Vamos recordar que Ele estende a mão, Ele não ressuscitou, vamos ter o entendimento correto, né? O corpo, depois de desfalecido, não há milagres. Mas a esperança de uma nova reencarnação, de estarmos juntos de novo, espiritualmente podemos nos comunicar, tantas coisas que nos consola, que nos traz esperança, né? Vamos guardar assim essa lição, porque nós estamos numa família, todos somos irmãos, né? E muitas vezes a gente não sente a dor do outro, não participa da dificuldade do outro. Mas quando a gente adoece, a gente corre, a gente busca e depois a gente esquece de retribuir, né? É aquilo que recebemos, o aconchego dos nossos benfeitores, a presença deles nos nossos lares, a gente pode ver, a gente pode conferir, né? Que eles estão conosco, nos traz hoje através de muitos veículos, né, de internet, a presença, os ensinamentos do Evangelho, com a presença dos benfeitores, nos falando, nos tratando, nos amenizando a nossa dor, trazendo esperança para que a gente não desfaleça. Então, esse estudo
que a doutrina nos traz sobre a reencarnação nos dá sustentação, quando realmente a gente se prepara, né? Sentimos, como diz o Evangelho, a separação, a dor, mas sabemos que temos oportunidade, temos o perdão de Deus, né? Que um dia nos permitirá voltar, por mais duro seja o nosso coração, diz o Evangelho, né? Por mais criminoso que somos, mas vamos ter oportunidade, nem que seja em um planeta, né? Como nos diz o Chico Xavier, o Quiron nos espera. Vai ter mais dificuldades, mas a gente ainda vai ser útil, porque aquilo que aprendermos aqui, nós poderemos também estar ajudando os nossos irmãos que sabem menos que nós, né? A viver esse Evangelho. Vamos então agradecer sempre a Jesus por essas orientações tão preciosas, que com certeza, como nos diz a orientação de Emmanuel nesta noite, ficarão gravados como tudo fica no nosso perispírito e poderemos estar relembrando na hora difícil da nossa vida, estarmos nos comunicando com irmãos que choram e que sofrem, levando a eles o pensamento positivo de esperança, de volta, de regresso à escola terrena ou a outras escolas que o nosso Pai nos permitir. Te agradecemos, Jesus, por tudo que aprendemos nessa noite, mas te rogamos, ajude-nos a vivenciar, a sermos aquele que deseja, através da nossa vida, representar o teu Evangelho junto aos nossos irmãos. Abençoe-nos a todos, agora e sempre. Que assim seja.